dar início a mais uma sessão do nosso seminário de História Religiosa, este ano dedicado à peregrinação cristã na História e, concretamente, esta sessão dedicada ao UFO jacobeu da pré-história à Idade Média Portuguesa. Temos connosco para tratar este tema o Padre Luís Magalhães, que estuda estas questões desde há muito tempo. Nascido em 1944 no Bombarral, viveu sempre no Porto e em Vila Nova de Gaia, estudou no Seminário Diocesano do Porto, foi ordenado presbítero em 1967, foi professor e formador do Seminário Maior entre 67 e 74, iniciou depois um trabalho pastoral na comunidade da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, que ainda perdura. Entre 92 e 97, na Universidade Pontifícia de Salamanca, fez doutoramento em Teologia Dogmática com uma tese sobre São Gonçalo de Amarante, um vulto e um culto. De 97 até 2014 foi professor na Universidade Católica Portuguesa Paulo do Porto, professor aqui na Faculdade de Teologia, onde lecionou as unidades de Teologia Pastoral, de História e Teologia de Religiões e outras várias cadeiras opcionais, seminários e teses. Agradecemos muito a disponibilidade para estar connosco nesta tarde e certamente iremos ouvir com muito agrado. Faremos como habitualmente. Temos uma primeira parte da exposição, depois teremos uma segunda parte de diálogo que certamente se proporcionará a partir das pessoas que forem apresentadas. E eu começo por pedir desculpa, boa tarde a todos, começo por pedir desculpa de ter metido na cabeça, ou terem metido na cabeça que isto começava às 6h30. Por sorte, eu cheguei meia hora antes, no meu calendário, digamos. Ora bem, vamos então falar de uma questão que ocupou muito a Igreja Europeia em muitos séculos, e sobretudo no século XIX e XX. Mais ou menos há 1.800.000 anos, surgiu na África o primeiro Homo erectus, que se espalhou depois pela Ásia, pela Europa e pelo Extremo Oriente. A migração foi sempre possível, pois que, quando os continentes se separaram, em alguns lugares surgiram sempre margens muito pouco distantes. Da África para a Europa, o homem africano migrou facilmente pelo Estreito de Gibraltar, que tem apenas 13 km e que, na glaciação, pode até ter congelado, possibilitando assim a travessia à terra. Uma vez na península, alguns subiram depois pela costa europeia ocidental, acima, deixando marcas no Cone Galego e no Botão. Estes pontinhos pretos que estão aqui. Não me sai da cabeça que alguns homines erecti, orientados pela Via Láctea, que eles não sabiam o que era, terão subido à procura da resposta. 1.800.000 anos. Aratos, um poeta grego que nasceu no ano 310 a.C. e morreu antes de 239, Aratos um dia escreveu um poema célebre, Fenómenos, que diz assim: se alguma vez uma noite serena mostra aos homens a multidão das suas brilhantes estrelas, na lua cheia nenhuma estrela brilha senão timidamente, embora todas brilhem incisivamente no meio das trevas. Se em tal momento se levanta um espanto em teu coração, ao contemplares em toda a sua extensão uma fissura no céu, marcada por um amplo círculo, ou se alguém a teu lado te assinala este círculo adornado de brilhantes, isso é o que os homens chamam a Via Láctea. Perto voa o poderoso mensageiro de Zeus, 300 anos antes de Cristo. Quando isto, já o homem pré-histórico tinha reparado naquela mancha que deu nomes curiosos.
Os finlandeses chamaram-lhe caminho de pássaros, os demais escandinavos via de inverno, os arménios estrada de palha, os turcos estrada de peregrinos, os chineses rio da prata, os hindus Ganges celestial. Para os esquimós era o caminho das cinzas. Várias culturas africanas pensaram que o caminho era um desenho feito no céu por uma criança perdida na floresta, com a esperança de que alguém a encontraria. Para os índios Tupi e Guarani era o caminho das Antas. Para os Cheyennes e outras tribos dos Estados Unidos era o pó levantado pela corrida de um búfalo e de um cavalo, etc, etc. Uns 260 anos depois de Aratos, Plínio o Velho, escritor, historiador, gramático, administrador e oficial romano, o maior erudito do seu tempo, coetâneo de Jesus, escreveu na sua História Natural: há no céu um círculo a que chamamos Via Láctea. Dela deriva, como de uma mama, o leite que alimenta todas as colheitas. Observa-se facilmente. Um pouco antes de Plínio, um outro romano, Públio Ovídio Nazão, escreveu nas suas Metamorfoses e num rápido resumo da tradição mitológica grega e latina, assim: há nos céus uma via láctea e de uma deslumbrante brancura, visível em noite de céu sereno. É por ela que os imortais sobem à majestosa morada do Senhor dos Trovões. À direita e à esquerda, sob os pórticos sempre abertos, residem os deuses principais. Os menores habitam noutros sítios. Os deuses mais poderosos e os de maior categoria habitam logo à entrada deste lugar, a que, se me é permitida uma tal linguagem, ouso chamar o Palácio do Céu, o Empírio. Todos estes textos, e outros mais a que eu ainda não cheguei, gregos e romanos, obrigam-nos a fazer perguntas. Conhecido o antropomorfismo das religiões clássicas, é lícito supor que foi na peregrinação dos que, vindos de toda a Europa, demandavam o extremo ocidente, o Finisterra galego, pois que nele se situava a morada do Senhor dos Trovões, que se fundamentou a exemplaridade moral que Cícero, político e escritor latino, tentou inculcar no espírito do destinatário da sua De República. Dizia assim: meu filho, procura viver com justiça e piedade e não esqueças o respeito que deves aos teus pais, aos teus próximos e, sobretudo, à tua pátria. A vida assim vivida é uma estrada que te conduzirá ao céu e à assembleia daqueles que já viveram e habitam agora, libertos já do corpo, naquele lugar que vês. E meu pai mostrava-me esse círculo que brilha pela sua deslumbrante brancura no meio de todas as luzes celestes e que vós, numa expressão que pedistes emprestada aos gregos, chamais a Via Láctea. Do alto deste orbe luminoso, eu contemplo o universo revestido de magnificência e maravilhas. Aquilino Ribeiro, que todos conhecemos, tinha esta mesma opinião. A Via Láctea foi o caminho que Santiago tomou quando entrou no paraíso, não foi, Sr. Padre Santos? Disse o Gasco, acompanhando o gazeiro, o paleio, com um sorriso que lhe franzia os lábios delgados, cheios de meiga e graça e de timidez. Meteu por ela Santiago, meteu, disse o frade, mas antes, segundo o vídeo, já metiam os imortais quando se dirigiam à morada do Senhor dos Trovões. A lenda cristã enxertou-se um mito, mas não é daqui que vem Balaum. Por este trecho de Aquilino passa, sem dúvida, a certeza de que o caminho de Santiago, antes de o ser, já era um caminho religioso. Ainda não havia Europa e já se demandava o Ocidente, o lugar onde os deuses, onde moravam os deuses, onde o sol morria, no fim da terra, o Finisterra, de fronte de mar,
no lugar onde se apanhava uma concha, que no retorno provava que o peregrino tinha estado ali. De facto, há muitos séculos que o homem europeu, primitivo e pagão, orientado pela Via Láctea, peregrinava ao fim da terra, ao Finisterra, pois que aí, na morada sublime de Deus, assim escreveu Píndaro, 518 a.C., pois que aí, na morada sublime de Deus, no Finisterra, vivia Zeus, grego, ou Júpiter Optimus Maximus, latino, soberano do céu e da terra, senhor do tempo, do pó, do trovão e do raio. Aí subiam os imortais à majestosa morada do Senhor dos Trovões, escreveu Ovídio, já um pouco acima citado. O mesmo Zeus, Júpiter, tinha também outros nomes. Tinha o nome de Fulgurator, quer dizer, o do relâmpago, ode empírica de Píndaro, raio fulgurante, Orfeu, o fulgurator, mas também o tonitrolalis, o que lança o trovão. Repito, Píndaro, em uma poesia dele, Zeus tronitoante. Orfeu, século VI a.C., dizia melhor: Zeus, o do raio fulgurante, dois cornos de touro dourados de ambos os lados, a oriente e a ocidente, caminhos dos deuses do céu. Os olhos são o sol e a lua o brilhante. E o Senhor dos Trovões foi substituído pelo filho do trovão, Marcos 3,17. Mas a Via Láctea ficou a mesma, e o caminho das estrelas também. A única coisa que se alterou foi as conchas que os peregrinos pagãos recolhiam nas costas galegas e levavam depois como sinal de peregrinação cumprida, passaram a ter de ser transportadas para Compostela, desde que, no século IX, ali apareceu um compósito que deu início a um intenso movimento de peregrinação. Mesmo assim, muitos peregrinos, depois de Compostela, continuaram a demandar o cabo do Finisterra, numa evidente nostalgia da peregrinação pagã bem mais antiga. Deste modo, penso poder responder à intrigante questão de Mário Martins, conhecido, por ele colocada em 1963. Diz assim: até aqui ninguém descobriu o motivo exato deste costume, o uso das vieiras pelos romeiros de Compostela. Teriam elas sentido místico? Mas por que razão as conchas enraizaram nas peregrinações compostelanas e nas outras não? Eu faço um parênteses para lembrar que o célebre padre Lutô escreveu assim no princípio do século XVIII, no seu célebre vocabulário português e latino. Deram-lhe à Via Láctea o nome de Via, que vale o mesmo que caminho, porque alguns filósofos da escala de Pitágoras disseram que por aquela parte passou antigamente um astro, cujos luminosos vestígios ficaram impressos no céu sem nunca mais se apagar. Também lhe compete o nome de caminho, porque, segundo os poetas, por esta via subiam os homens ao céu, particularmente os heróis e varões ilustres, como Hércules, alguns dos Césares por lisonja e os Cipriões por façanhas, ou, na opinião dos outros, era esta a via, a estrada real pela qual iam as deidades de menor conta assistir ao trono e consistório de Júpiter. O cristianismo, portanto, encontrou na Europa antigas tradições religiosas que não combateu, mas a que, quando necessário, deu a volta. O exemplo mais claro é o do Natal. Na Roma já decadente,
no solstício do inverno que se contava no dia 25 do 10º mês do ano, data em que os dias começavam a crescer, na Roma decadente, dizia, o imperador Aureliano introduziu o culto oficial do Sol Invencível, isto no ano 270 d.C. Mas com o Edito de Milão, ano 311, a proclamar a liberdade religiosa, tudo mudou. Como podia o cristianismo fazer frente à grande festa pagã? No dia em que os pagãos celebravam o nascimento do sol pagão, passaram os cristãos a celebrar por sua conta o nascimento do sol da justiça, de que falava o profeta Malaquias, o último da lista tradicional do Antigo Testamento. Foi um pouco a mesma coisa que aconteceu por volta do ano 820, no caminho para o lugar onde mora o Sol, o Ocidente, a uns 80 km do Finisterre. O cristianismo encontrou uma tradição religiosa muito mais que milenar, a peregrinação pagã ao fim da terra, o lugar em que o Sol morria. E o Sol era Zeus, Júpiter, o soberano do céu e da terra, com seus 4 elementos: o tempo, o pó, o trovão e o raio. E como já vimos, tinha, entre outros, o nome de Fulgurato, o relâmpago, e de Tonitrualis, o trovão. Ora, do Tonitrualis, o que lança o raio e o trovão, Zeus grego ou Júpiter em Roma, aos Filii Tonitrui, os filhos do trovão de Marcos, Tiago e João, foi um salto muito pequenino. Muito pequenino. Analisando em pormenor toda a série de lendas, de costumes, de crenças populares, da tradição jacobeia europeia portuguesa, pode tirar-se uma conclusão bem clara. A todas elas subjaz, mais ou menos intocada, a escatologia grega, ali e aqui romanizada. O dualismo grego marcou a antropologia de toda a Europa mediterrânica, desde a antiguidade até hoje. É só ir a um funeral. O homem continua a ser um composto de corpo e alma, a geografia escatológica, o céu, o inferno, o purgatório, até o limbo, e a própria eternidade dividida em tempos. 2 juízos, um particular e outro final, e um terceiro do entretanto, que é o purgatório. Por isso, na tradição jacobeia se percebe perfeitamente um verdadeiro sincretismo entre o paganismo e o cristianismo. A evangelização da Europa nem sempre ou quase nunca conseguiu suplantar esses antigos mitos e crenças pagãos. O caminho das estrelas, a barca de Caronte, o Letes, etc., um lendário que aqui se não visita, mas que afinal é originalmente pagão. Perguntem-se, porque é que durante toda a Idade Média, praticamente todos os peregrinos jacobeus, hoje muito menos, mas ainda, acabavam a sua peregrinação no Finisterre. E digam-me porque é que o símbolo ou documento comprovativo da peregrinação era e é ainda uma concha apanhada no Finisterre como prova da sua estadia diante do mar. Nunca as conchas dos peregrinos foram encontradas enterradas do chão de Compostela, a dizer que o mar andava por ali. O mar estava a 80 km. Por volta do ano 820, no caminho para o lugar onde o Sol morre, a uns 80 km depois de Finisterre, apareceu um túmulo. O reino visigótico vencera o suevo nos finais do século VI e atingiram o seu máximo esplendor no primeiro quartel do século VII. Abandonado o arianismo e abraçado o cristianismo romano, passou a inspirar-se diretamente na Igreja a sua governação do país. Porém, havia já no campo religioso vastos motivos de preocupação. Os judeus, sobretudo,
descontentes com a perseguição que lhes era movida, e no interior da monarquia visigótica sinais de uma progressiva debilidade que permitiram ao invasor muçulmano conseguir-se uma vitória clara e rápida quando decidiu atravessar o Estreito de Gibraltar. Era o ano 711. O muçulmano destruiu rapidamente a Igreja Católica Romana e o Estado visigótico. Espalhados por toda a península, os muçulmanos depressa chegaram à Gália, mas aí calma. Aí calma, porque foram derrotados. Esta parte acho que vou passar à frente, porque a história, os mestres estão sentados desse lado. Por volta do ano 820, dizia, no caminho para o lugar onde o sol morria, descobriu-se um túmulo, que logo se pensou ser de Santiago. Porquê? Em tempos conturbados, procuram-se tábuas de salvação. E se há lendas, umas mais lendárias que outras, esta é uma delas. Tiago, o maior, morreu na perseguição desencadeada por Herodes Agripa, pelo ano 42, e a partir daqui, a lenda começa aqui. Quando aconteceu o que narra o livro dos Atos dos Apóstolos, Herodes mandou matar à espada Tiago, irmão de João, o apóstolo já teria vindo à Espanha logo depois, após o Pentecostes, e andado por Saragoça e chegado até a lugares mais ocidentais, a Braga, a Guimarães, a Rates. Ainda lhe apareceu Santa Maria em Saragoça, mas voltou para trás. Executado depois na perseguição de Herodes Agripa, trouxeram o cadáver num barco de pedra, sepultaram-no no campus Stele, ainda hoje muitos o dizem, mas com o complicado dos tempos varreu-se da memória popular o lugar onde, por acaso, encontraram-no ali por volta do ano 800. O povo normalmente não se esquece destas coisas, mas aqui esqueceu-se. Isto é a lenda. Hein? Nesta altura, já muitas igrejas europeias andavam à procura de argumentos que lhes garantissem prioridade ou antiguidade. Pedro e Paulo, por exemplo, tinham estado em Roma, ninguém discutia. São Marcos em Veneza, São Mateus na Antioquia grega, todos os mais tinham-se espalhado por lugares vários do Médio Oriente à Índia. E as relíquias eram muito importantes. Veneza, por intermédio dos mercadores da sua cidade, tinham adquirido ou mesmo roubado em Alexandria as supostas de Marcos Evangelista. Em Colónia estavam as dos Reis Magos e apareceram agora as de Santiago. Era preciso cristianizar a milenar peregrinação religiosa e Tiago estava mesmo a calhar. Para além de pertencer ao trio mais próximo de Jesus, Pedro, Tiago e João, era irmão de João e ambos filhos de Boanerges, isto é, filhos do trovão, Tonitruales. Está lá assim. Tão perto estavam os dois Tonitruales, filhos de Boanerges, do Tonitruales pagão, o grego Zeus ou Júpiter latino. Tiago tinha até um temperamento impetuoso. Vimos ali uns tipos a expulsar demónios em teu nome e impedimos-los. Queres que peça que venha do céu um fogo que dê cabo deles? Morreria mártir entre os anos 41 e 44, decapitado por Herodes. Uma lenda, talvez melhor, uma embrulhada de lendas e de interesses políticos e eclesiásticos surgidos sobretudo no século XII, dizem-no o primeiro evangelizador da Espanha, o que não é verdade. O seu pseudotúmulo, inventado, quer dizer, encontrado no século IX, este particípio, pois, e que no século XIX tinha sido desenterrado e estudado, e de que se disse que não havia dúvida, era do século IX, acabadas todas as dúvidas e controvérsias por ciência certa, assim disse o Papa Leão XIII, provou-se recentemente que não é do século IX, é do século XII.
Permitam-me uma pergunta. Já agora, quando apareceu o túmulo, pertencamente europeu, os caminhos que levavam ao Finisterra estavam construídos, materialmente construídos, isto é, troços de pé posto, posteriormente romanos, carralhos, etc. E seus caminhantes eram muitos, foram muitos. Quando por eles começaram a passar peregrinos jacobeus, nada mais ou de maior importância lhes acrescentaram, excetuando uma melhor assistência, albergarias, hospitais, e maior segurança, para o que se foi criando toda uma legislação histórico-jurídica específica. Uma prova do que digo, e me deixou a boca aberta quando dei por ela, de Roncesvalles a Compostela, que são 800 km, há apenas 7 ermidas jacobeiras. Mas de Viseu a Chaves, em apenas 180 km, contam-se 20 de Santiago, 12 freguesias e 8 ermidas. Como é que se explica isto? O Padre Maria Diocesne, doutorado pela Sorbonne e pela Universidade Católica de Paris, 1843-1922, que levou a cabo um notável e sistemático estudo histórico-crítico dos primeiros séculos do cristianismo, escreveu assim, em jeito de resumo de todo o seu trabalho relativamente à questão de Santiago. A crença no apostolado espanhol de Santiago deve-se, em última análise, a acrescentos latinos dos inícios do século VII, feitos a catálogos apostólicos, redigidos originalmente em grego. Estes catálogos não são, de modo algum, documentos que possam fazer fé. O Namuno, parte primeira do século passado, foi mais radical. Um homem moderno, com espírito crítico, por muito católico que seja, não pode admitir que o corpo de Santiago Maior esteja em Compostela. É verdade que nem a bula Deus Omnipotens de Leão XIII, nem António Lopes Ferreiro, cônego e historiador de Compostela, e muito menos o Bispo de Cuenca, 73-96, passado século, mas galego do nascimento, José Guerra Campos, se chamava o bispo, nenhum deles conseguiu provar nada. Mas um trabalho arqueológico recentemente levado a sério por José Soares Otero, arqueólogo da Catedral de Santiago e professor na Universidade de Santiago de Compostela, permite se diga que o pretenso túmulo de Santiago de Compostela é do século XII e não do século IX, nem mesmo do século X. Foi isto que eu ouvi em Beja, 2015, no colóquio Novas Perspectivas do Caminho de Santiago em Portugal e Espanha. Eu estava lá, mas ainda não consegui o texto, mas ouvi. A sedução de um fenómeno religioso não se mede pela sua historicidade. Não é a impossível verificação empírica do sobrenatural que está na origem dos grandes centros de peregrinação. O que atrai os peregrinos é o testemunho de algo fantástico reconhecido como sagrado. Santiago de Compostela foi e continua a ser, desde a Idade Média até aos nossos dias, uma das maiores peregrinações do Ocidente. Os restos mortais de Santiago viajaram da Terra Santa até Compostela, num barco de pedras, guiado por anjos, isto é, do Frei Bento Domingues. Sempre houve o gosto pela peregrinação a grandes santuários, porque o ser humano tem na sua estrutura esse gosto e necessidade de sair em busca de lugares especiais para regressar a casa com novas experiências e novo vigor. E isto é do Bispo Carlos Azevedo. Curioso
que alguns historiadores muçulmanos registaram a importância religiosa das peregrinações compostelanas. A igreja desta cidade é para eles o que a Kaaba é para nós. Invocam-na nos seus juramentos e vão lá em peregrinação, dos países mais afastados, de Roma e de mais longe. O sepulcro que lá vão visitar é, pretendem eles, de Santiago. Por isto mesmo, seja como for, a verdade é que a devoção de Santiago foi como lume em palha seca. Espalhou-se por todo o lado. Aqui mesmo à nossa beira, estava já construída no ano 862, apenas 40 anos depois do encontro do pretenso túmulo de Santiago, no castelo ou fortaleza do Neiva, uma Basílica Jacobi. Em 883, a vila de Tronchomil, Coimbra, a de São João de Pencelo, Guimarães, e a de Sancti Joannis in Ripa di Ave, hoje São João da Ponte, Guimarães, foram todas doadas à Santa Cristã. Em Ribadul, Oliveira das Meias, havia já em 922 outra Eclésia Sancti Jacobi. Logo a seguir, em 937, numa povoação vizinha da cidade de Coimbra, existia mais uma Basílica Sancti Jacobi e Nila Nostra Vila de Sauzelas. Em 991, era uma ermida Sancti Jacobi Apostoli, cuius basílica edificada és in Vila Nandini, hoje Landim, Famalicão, etc. E já tinha começado o vai-vem dos peregrinos para Compostela, venientes causa orações. Os bispos Nausto de Coimbra, Ageniro de Lamego, o Rosmado do Porto, Teodomiro de Viseu e outro Arginiro de Braga, século X, foram certamente dos primeiros que se deslocaram a Compostela em maio de 899, à consagração da segunda Basílica de Compostela. Mais tarde, por 1063, o bispo Cisnando do Porto e o abade da Colegiada de Guimarães acompanhariam o rei Fernando Magno na peregrinação que fez a Compostela antes de se atirar à conquista de Coimbra a pedir a ajuda do apóstolo. Acompanharam-no sua esposa Sancha, os bispos. Restaurada em 1071, a Diocese de Braga, o bispo Pedro de Braga foi também a Compostela nesse ano 1071 para ali participar num concílio provincial realizado no ano 1075. Pouco mais de 10 anos depois, com o bispo Dom Pedro, foi elaborado um censual da Diocese de Braga que nos dá notícia de todas as igrejas, quase todas as paróquias, de entre Lima e Ave, já são 39 de Sancti Jacobi. E a peregrinação a Compostela passou a ser uma coisa normal e continuava e aumentava. Várias vezes será deslocado ali Dom Hugo, o antigo arcediago de Compostela, depois bispo de Porto, francês de nascimento, digamos que andava sempre para cá e para lá. Na Páscoa de 1211 estiveram em Compostela os bispos Soeiro II de Évora, Soeiro Viegas de Lisboa, Pelágio de Lamego. Peregrinaram também a Compostela alguns dos maiores primeiros vultos da nossa história. Foram a Compostela Dom Henrique e Dona Teresa, Oraciones Causa, como afirmam num documento de confirmação da doação do Couto da Cornelhá à Igreja de Santiago. De fevereiro a junho de 1219, Afonso II, rei, está em Guimarães. Em agosto vai em peregrinação a Compostela e regressa a Coimbra no inverno. Dom Afonso II era um homem debilitado fisicamente, com uma doença variante da lepra, e sentindo que o seu estado de saúde se agravava continuamente, dirige-se para o norte de Portugal com a ideia de se deslocar em peregrinação a Compostela numa tentativa de conseguir a cura dos seus males.
A viagem teve início em agosto deste ano e teve a particularidade de ser acompanhado por muita gente da nobreza. Esta viagem foi a única que ele fez ao estrangeiro. Em 1244, Dom Sancho II, como já tinha feito seu pai, foi em peregrinação a Compostela. E entre todos os peregrinos, avulta a Rainha Santa, que foi 2 vezes, como sabemos. Ainda no século XIV, peregrinou a Compostela o nobre Dom João Vasques da Granja, cuja estátua adjacente tem a particularidade de o retratar trajado como peregrino e com o seu bordão, o que é raro. Isto é a tampa de uma arca funerária, esteve muito tempo assim, mas agora está dentro, deitada, mas eu não consegui entrar na igreja para fotografar, não é essa coisa. Em 1489, Dona Filipa, eu estou a falar da nobreza, dita de Odivelas, filha de Dom Pedro, neta de Dom João I, e tia ainda da princesa Santa Joana, depois de ter prometido ir ao jubileu de Santiago, que esse mesmo ano era e corria, determinou partir e ir logo com toda a gente que trazia. E assinado o dia e expedindo-se, partiu-se para sua romaria. Escrevia assim uma companheira de religião, Santa Joana, Soror Margarida Pinheiro, na crónica da fundação do Mosteiro de Jesus de Aveiro. Mas o povo também ia à Compostela, não eram só os nobres. Em 1173, um vimaranense, Fernando Dias, no testamento que ditou antes de partir com meus irmãos na terra da Galiza, deixou indicações precisas sobre o destino a dar aos seus bens. Eu e meus irmãos e irmãs projetámos partir para a terra da Galiza. Dou a Santa Maria de Guimarães uma quinta parte da propriedade de Freitas que possuo juntamente com meus irmãos. Tem outras coisas, mas eu tenho de andar para a frente. E nas inquirições de 1220, o pároco de Mosteira da Várzea, Barcelos, informa que só tinham comparecido a declarar 4 dos 6 chefes da família da freguesia, porque duo sunt ad sanctum Jacobum. 2 estão para Santiago. Começou a peregrinação jacobeia a ser tão intensa que logo no século XII o célebre missal de Mateus sentiu necessidade de incluir uma benedictio baculi, uma benção do báculo, dos peregrinos que partiam em peregrinação. Recebe este bordão, diz o missal, ou está escrito no missal, ele te sirva de ajuda nos esforços e dificuldades do caminho. Com ele possas vencer os obstáculos e chegar em segurança ao túmulo do apóstolo, bem como a outros lugares por que passes no trajeto, e regressar com alegria depois na peregrinação que te propões. Enquanto isto, nascia e desenvolvia-se a assistência aos peregrinos. Em 951, já o rei Ramiro de Leão, que fizeram uma doação ao mosteiro de Guimarães, obrigou, pôs-lhe uma condição: que cuidassem dos hospitum advenientium peregrinorum et pauperum. Os hóspedes, os que passem, os peregrinos e os pobres. Ainda no século X, já o conde Hermenegildo, casado com a condessa Mumadona, deixara em seu testemunho que parte dos bens seus fossem dados aos pobres, peregrinos, viúvas e órfãos. E em 1141, Dom Afonso Henriques, na carta de Couto do Mosteiro de Paderne, obrigava os monges a receber hóspedes ac peregrinos. De Canaveses a Moledo, de Viseu a Chaves, de Porto a Braga, quantos exemplos mais se poderiam aqui invocar? Sernancelho, Préstimo, Santa Valha, Vilar de Perdizes, Mesão Frio, Carvalho, Maçãs do Caminho,
Tomar, Elvas, Almalaguês. Tomar tinha 14 albergarias. Era nunca mais acabar. E assim se cumpria, ou cumpriu, o que recomendava o Códex Calixtinus. Os peregrinos, tanto pobres como ricos, han de ser caritativamente recibidos e venerados por todas as gentes quando vão ao Vienen de Santiago. Pues, quien quiera que lo reciba y diligentemente los hospede, no solo tendrá como hóspede a Santiago, sino também ao Senhor. Mereciam particular atenção os peregrinos pobres e doentes. Espalhavam-se as albergarias e os hospitais. Deixo o meu passo de Canaveses, eu já explico isto, testamento de Dona Mafalda, mulher de Dom Afonso Henriques, que será sempre limpo, bem coberto e com portas cerradas, com camas em que possam jazer 9 peregrinos, aos quais serão dadas rações ou de entrada ou de partida, e mais lume, água e sal. E finando-se algum dos peregrinos, seja enterrado com 3 missas de sobre-altar e com pano, lençol. Do mesmo modo, haja no hospital fornos, e não se coza pão em outros fornos. E o que o cargo tiver, e risto tudo que assim mando, que se faça bem cumprir fielmente como é guisado, haverá o que aí remanesce do seu trabalho. E se isto minguar ou desfizer, haja a ira de Deus, não se levantará no dia do juízo e será maldito até a última geração, com outras muitas maldições. Um pouco antes, nas Caldas de Moledo, Dona Teresa, casada com o Conde Dom Henrique, criaram uma albergaria na margem esquerda do Rio Douro, um pouco adiante de São Faustino do Peso, de Poirégua, onde se albergarent homens qui ibi albergara velent. Ali podiam-se albergar os que quisessem fazer. As coisas parece que não correram bem, a ponto de nas inquirições de 1258 se dizer que aí se cobra preço pela passagem e não há leitos nem liteira na albergaria para os pobres. Aí instituiria Dom Afonso Henriques uma das mais famosas barcas de por Deus da nossa Idade Média, na qual atravessariam o rio todos os homens e mulheres que precisassem de o fazer, sem pagar. Juntou-lhe o rei uma pequena quinta com 4 casas e suas searas, nas quais se pudessem albergar os que o quisessem fazer, viajantes em geral ou peregrinos. Em agosto de 1292, o rei Dom Dinis tomou conhecimento de que todo esse património estava em ruína e tentou pôr fim no desmando. Mando e outorgo que a barca e o couto de Moledo que deram meus avós por esmola por suas almas, para passagem desse lugar e para manter-se a albergaria, que se cumpra assim como foi mandado. E eu e meus sucessores devemos dar essa barca e esse couto a quem o mantenha, assim como dito é, e se porventura se assim não cumprir, mando e outorgo que o bispo de Lamego, que for pelo tempo, o faça cumprir como foi mandado. 3 anos depois, o mesmo Dom Dinis voltou a Lamego e soube que os casais e herdamentos dados pelos reis seus antecessores para o Porto de Moledo, bem como a mantença da albergaria dos pobres, eram coisas mal paradas e alheadas, de guisa que, se não faz aí, nem pode fazer aquilo que se deve fazer, e para que os ditos herdamentos foram dados, determinou dá-los a Martim Mendes e Miguel Pérez e aos seus descendentes, sob condição que eles lavrem ou façam lavrar os ditos herdamentos
e tirem os que forem alheados e plantem vinhas e mantenham as plantações em bom estado e conduzam a fruto e recebam pobres e mantenham o dito porto de barcas e passem os pobres que aí quiserem passar e não lhes peçam dinheiro, nem os filhem, ainda os que queiram dar, nem peçam dinheiro por passagem a outros homens, salvo se lhes ele quiserem dar de seu talento, os quais forem ricos, os que forem ricos, e os pobres não deem nada. Outros e muitos casos semelhantes a estes. Havia em Vila Real uma albergaria de São Brás, onde, após alguns abusos, em 12 de outubro de 1395, D. João I sentiu necessidade de proibir os nobres e outras pessoas poderosas de se aproveitarem dela, pois que, dizia o rei, ela só deve servir para se acolherem muitos pobres e minguados, como foi feita para os pobres e romeus e outras pessoas que de direito quiserem ir pousar nela. A segurança dos peregrinos. A segurança dos peregrinos. Isto é na passagem do Douro. Atravessar o rio era uma coisa complicada. Não havia pontes e é por isso que a devoção de São Cristóvão se espalha pelos rios em lugares onde não há pontes, mas devia haver pontes, ou era bom que houvesse pontes. A segurança dos peregrinos era um problema grande. Paradoxalmente, no entanto, eu só conheço o assalto que sofreu o italiano Albani, assaltado na Serra da Labruja, da qual resultou a morte do próprio assaltante, mas o caso passou-se no século XVIII. Mas, para isto entrar na lenda como entrou, deram com o Conde de Flores, que vinha da Romaria. Vinha lá de Santiago da Galiza. Mataram o Conde de Flores e a Condessa vai cativa. Na peregrinação, os problemas aconteciam e rapidamente se agravavam. Em Espanha, começaram a ser publicadas leis nacionais ou mesmo locais na defesa dos peregrinos. Filipe II de Espanha, por exemplo, chegou a proibir aos nacionais vestirem o traje característico da peregrinação, reservado exclusivamente aos estrangeiros, que, no entanto, deviam estar munidos de cartas de seus bispos de origem, salvo-condutos e cartas de recomendação, tudo devidamente assinado e datado. Valinha, este senhor padre Valinha, que era um parco já da Galiza, no caminho de Santiago, no caminho francês. O padre Valinha entusiasmou-se por esta questão de Santiago e depois fez um doutoramento sobre a legislação espanhola para a peregrinação no mundo da peregrinação. Valinha, assim ficou conhecido, afirma mesmo que, nesta matéria, a peregrinação jacobeia contribuiu eficazmente para o desenvolvimento do direito internacional. O peregrino era um indivíduo que só ou acompanhado viajava a um lugar sagrado, enfrentava muitos problemas, resultantes, alguns da sua desproteção e do apetite que despertavam eles próprios na ladroagem e nos bens que necessariamente eles levavam consigo. Os mais variados concílios ecuménicos ou regionais começaram também a legislar no sentido de garantir mais sequência. Assim, já em 1123, o primeiro concílio de Letrão, nono ecuménico, sancionava com pena de excomunhão os assaltantes dos peregrinos. Se alguém roubar ou expoliar os romeiros ou outros peregrinos dos túmulos apostólicos, ou quem se dirija a visitar oratórios de outros santos, seja-lhe retirada a comunhão cristã. E no segundo concílio de Latrão, cuide-se que os presbíteros e mais clérigos, os monges, peregrinos e mercadores, no seu ir e vir e no trabalho dos campos, bem como os animais de tração,
e as ovelhas gozem sempre da necessária segurança. O Sacramental de Clemente de Versial, acabado de escrever em 1423 e publicado em 1488 em Chaves, diz assim: se algum navio ou fusta embarcação comprida, se algum navio for quebrantado ou perdido no mar, quem quer que dele tomar alguma coisa deve restituí-lo ao senhor do navio. E isto mesmo se diz de qualquer que tome alguma coisa dos romeiros e peregrinos que morreram, que o devem restituir a seus herdeiros. E se com outra intenção o tomar, peca, e quem com outra intenção o tomar, peca mortalmente. No entanto, direito e peregrinação não funcionaram tão bem em Portugal como na Espanha. Embora se tenha pedido muitas vezes o bom funcionamento das albergarias, hospitais e estalagens. Assim, pediu-se muitas vezes nas cortes que se cuidasse do bom funcionamento das albergarias, hospitais e estalagens. Assim foi em Coimbra, em 1390, Évora, Santarém, ainda em Évora, foi solicitado que o clero, tal como os leigos, contribuíssem para as obras públicas de utilidade comum, a saber, calçadas, pontes. No entanto, as albergarias, destinadas a ministrar socorro aos pobres e a recolher peregrinos e viajantes, multiplicaram-se prodigiosamente por todo o reino, diz Fortunato de Almeida. As ordens religiosas e até o poder ajudavam. Em 1218, o mestre dos Templários doou aos seus descendentes o lugar da Aceiceira, com a condição de ali fundarem uma albergaria, para nela servir a Deus, recolhendo e hospedando a todos os passageiros, fossem pobres ou ricos. Os religiosos da Ordem da Santíssima Trindade tinham nos seus conventos albergarias para agasalhado dos pobres e peregrinos e hospitais para tratamento dos doentes. Em Santa Cruz de Coimbra e São Vicente de Lisboa, aos doentes e peregrinos eram os religiosos que lhes lavavam os pés, faziam as camas e ministravam os alimentos. No mosteiro beneditino de Pombeiro, todas as manhãs se davam rações aos pobres depois de terem ouvido missa. E davam-se igualmente esmolas a pobres e envergonhados. Desde quarta-feira de cinzas até ao 1º de novembro, todos os dias 3 religiosos lavavam os pés, cada um a seu pobre. E em quinta-feira santa lavavam-se os pés e dava-se de jantar a tantos pobres quantos eram os religiosos, que por vezes chegaram a 120 e mais. Mas já Dom Dinis se tinha preocupado com esta questão da hospitalidade aos caminhantes, pedindo que os freires das ordens militares dessem nas suas casas hospitalidade aos caminhantes. Dom Afonso V, nas ordenações afonsinas, determinou que capelas, hospitais e albergarias fundadas por prelados ou seus vigários e oficiais fossem por eles visitados e cuidados. Os de fundação laical era aos juízes seculares que incumbiria visitar, prover e tomar contas dos mordomos e administradores e zelar porque em tudo se cumprissem as vontades dos fundadores. Por 1000 razões, muitos populares ajudavam os peregrinos. Uma tal Aduzinda, cuidando dos pauperum etiam hospitum et peregrinorum, destinou-lhes alguns bens na doação que fez de Vila Cova ao Mosteiro de Guimarães, no ano 961. Na Quinta do Almeu, na Sinhata da Seixa, para além de uma sala sempre disponível ao acolhimento de peregrinos de Santiago, com lareira sempre acesa, dava-se-lhes água e outros precisos. Curiosa esta história. A albergaria de Carvalho, Penacova, situada na Serra de Carvalho ou do Cântaro, foi fundada, segundo tradição, antes de 1215, por uma senhora que,
atravessando uma vez a referida serra no verão, em dia de calor ardente, viu morrer-lhe à sede um criado que a acompanhava. Tinha 3 camas, a albergaria que criou, 3 camas, e o albergueiro tinha de ter sempre nela, nos meses de junho, agosto e setembro, à disposição de quem passava, um cântaro com água e um púcaro. E desse cântaro veio um dos nomes dados à serra do cântaro e do carvalho. Com frequência, e por razões várias, muitos peregrinos morriam durante a peregrinação, mesmo albergados ou hospitalizados. Batizados ou não, tinham direito a enterro religioso e até a um lençol, um pano para embrulhar o cadáver, como já dizia atrás, para nele ser embrulhado o cadáver. Por isso, as albergarias tinham ou deviam ter obrigatoriamente escrivães que pudessem registar e fazer cumprir os testamentos dos peregrinos. No entanto, em contrário, nos finais da Idade Média, em 1473, por exemplo, já o Hospital de Vila Nova de Cerveira estava muito pobre e falecido das coisas necessárias aos peregrinos e pessoas que nele hão de receber acolhimento e agasalhado. Como agora se diz, tratava-se muitas vezes de boas iniciativas, mas não sustentáveis nem sustentáveis. Muitos pobres ou ricos, queriam ir a Santiago, mas não podiam. E nasceu a peregrinação por substituição. Em 1263, João Diogo deixou em testamento uma certa quantidade de dinheiro a quem fosse por ele a Santiago da Galiza. Em 1269, Dona Dominica Joanes manda homini qui vadit pro me ad sanctum Jacobum 6 libras et 4 libras para a oferta. Elvira Soares, em testamento de 1290, deixou a quem vá por mim a Santiago da Galiza um moravido e meio. Em 1350 registava assim Nicolau Giraldes, mercador de Guimarães: mando que lhe enviem um homem a Santa Maria de Recamador, que vão alô por mim em Romaria, imundo, que pelo meu haver enviem outro homem a Santiago da Galiza e mandem alô dizer outra missa e ponham aí outra candeia e obrada por mim. Muitos outros mais. Não só o povo utilizaram esta prática de peregrinação de substituição. Vasco Afonso, alcaide de Coimbra e cônego da Sé da cidade, no seu testamento deixou 20 libras a 2 homens que vão a Santiago de Galiza por sua alma. Dom Vicente Domingues, santo do Porto, ordena em casamento que um seu executor manda alguma pessoa certa ou pessoas certas por minha alma em Romaria, a São Vicente de Lisboa, a Santiago da Galiza e a Santa Maria de Rocamador, e proveiam-lhes como seja bem. Para acabar, no seu testamento, Nuno Fernandes, cônego de Viseu, ordena se deem 5 morabitinos a um clérigo coadvada de Promé em Romaria de Santiago da Galiza. Também a nobreza. A freia André de Fezes pediu a infanta Dona Maria, filha daquele monarca, para fazer por ela uma romaria a Santiago da Galiza. Esta seria também uma lista enorme de nomes. Para acabar, há os que quiseram ir a Compostela, mas não conseguiram. Fernão Lopes diz que cuidou o conde, Nuno Alves Pereira, em sua vontade de ir em romaria a Santiago da Galiza. Mas apareciam na peregrinação alguns problemas internos e externos. Primeiro, o absentismo do clero, que era um velho e grande problema, agravou-se. O Sínodo de Braga de 1281 foi explícito: que os clérigos não saiam em peregrinação para fora do reino, mesmo que seja para estudar, sem nossa licença. De igual modo, proibimos, sob a pena de excomunhão, que um clérigo beneficiado vá sem nossa licença para fora do reino, seja em peregrinação, seja para o estudo.
Mais tarde, combatendo o mesmo, um sínodo de Valença do Minho, 1444, estabelecemos e mandamos que nenhum clérigo beneficiado no dito nosso bispado não vá à romaria, nem a estudo fora do reino sem nossa licença. E fazendo o contrário, seja suspenso do benefício por um ano. No entanto, pressionados pelo que acontecia, alguns cabidos portugueses acabaram por dar licença aos seus cônegos a peregrinarem a Compostela sem perda de côngruas, embora mediante certas regras. Na Catedral de Évora havia a tradição de os seus cônegos fazerem uma visita ao Santuário Galego. Assim sucedeu pelo menos em 1555 e 1572, respectivamente, com o licenciado Gaspar Barreiros e o Dr. Póio Rodrigues de Vilarinho. Em Coimbra, os cônegos dispunham de 40 dias para peregrinarem a Compostela e outros tantos a Monserrate, mas entre cada peregrinação peninsular havia de mediar 4 anos. Muito mais tarde, por determinação de novembro de 717, os cônegos de Lamego podiam ausentar-se por 30 dias, sem perda de ordinários, para peregrinar a Compostela. O mesmo acontecia com os da Colegiada de Santa Maria de Guimarães. Num outro lugar, Livro das Confissões, datado de 1316 e traduzido em Alcobaça em 1399, o bispo não pode fazer voto de romaria longa. Outro problema às peregrinações, as mulheres. Era um problema, ativo ou passivo, na peregrinação. Basta ver os nossos romanceiros. Por aqueles montes verdes, uma romeira descia. Tão honesta e formosinha, não vai outra à romaria. Sua saia lava baixa, que nas ervas se lhe prendia. Seu chapelinho caído, que lindos olhos cobria. Cavaleiro vai atrás dela, de má atenção que a seguia. Não a alcança, por mais que ande, alcançá-la não podia, senão no adro da ermida. À sombra da árvore benta, a romeira se acolhia. Eu te rogo, cavaleiro, por Deus e a Virgem Maria, que me deixes ir honrada para a Santa Romaria. Por isso, mal parece a romeira sozinha nesta terra. Andai, disse o rei, quando a soube linda como uma estrela, desamparada pelos caminhos de peregrinação, ao que ela respondeu: mas eu sozinha não vim, antes sozinha viera. Eram tantas as peregrinas sós, que o povo pôde concluir: romeira, rameira. O problema da decadência da peregrinação. Depois do século XVIII, o do ouro, veio o desgraçado. Depois do século XIII, o século de ouro, veio o desgraçado. E no século XIV, operou-se uma dissolução progressiva dos valores que haviam construído a Idade Média. No que antes havia unidade, começou a existir separação, que por sua vez acabaria em oposição. O século XV já foi de renascença e reforma, e no que diz respeito à peregrinação jacobeia, a frequência dos portugueses diminuiu ao longo do século XVI, ainda que a gente do Norte mantivesse aceso o culto de Santiago. As primitivas romarias, a Jerusalém, a Roma, a Compostela e a 1000 lugares sagrados, sofrem já de acusação. Em meados do século XV, a célebre imitação de Cristo diz apoditicamente: qui multo peregrinantur, raro santificantur. Sabem traduzir. Os que muito peregrinam não se santificam. O Tratado de Confissão, editado em 1489 em Chaves, cidade de intensa passagem da peregrinação jacobeia, tomou sobre a peregrinação, duas posições divergentes. Falando de faltas não especialmente graves, outros pecados,
recomendou-se que fizesse delas penitência per esmola e per romarias. No entanto, pouco adiante, como que corrige o que diz atrás. Muito devem os confessores dizer aos homens, às mulheres e aos mancebos que não andem em romarias pelo mundo. É que pelo ver e pelo ouvir podem depressa pecar e fazer pecar os outros. Como penitência apontem-se-lhes outras coisas, por exemplo, que vão à igreja ouvir missas e as horas canónicas e as peregrinações, e que uma vez aí digam o Pater Noster e a Ave Maria e outras orações com os joelhos por terra. O livro das Confissões, que era uma obra de consulta para os confessores, traduzido pelos monges de Alcobaça, diz assim: os que andam de romarias muito são de castigar e de repreender, porque muito bem se perdem os romeiros em andar a alguns caminhos e nas romarias se esfria a devoção. E ainda, os clérigos devem admoestar o seu povo que ninguém ande nem romaria na quaresma, nem nos outros jejuns, porque não os escusam do jejum a romarias, salvo se atrevem a andar e a jejuar. Também os fracos e as mulheres que estão grávidas e têm filhos pequenos são escusadas destes jejuns. E ainda esta outra regra: o bispo não pode fazer voto de romaria longa. Esta é uma outra e velha questão. O Sínodo de Braga proibiu, sob pena de suspensão, que os clérigos beneficiados fossem em peregrinação fora do reino. O absentismo era o vício mais frequente e contra o qual mais lutaram os visitadores. Quando Dom Frei Bartolomeu dos Mártires chegou ao Concílio de Trento, denunciá-lo-ia com extremo vigor, mas já antes, em carta de 14 de outubro de 560, escrevia assim: eu, visitando, tenho achado que o principal desbarato desta prelazia é a absência dos reitores das igrejas. Servem-se todos das igrejas de Braga como de quintas e casais, e as ovelhas perecem. E com o aparecimento da devócia moderna, a espiritualidade cristã começou a recentrar-se na figura de Jesus e o culto dos santos a ser posto em questão. Os santos, assim escreveu Erasmo, se algum deles é de índole fabulosa e poética, todos lhe terão maior devoção do que a São Pedro, a São Paulo ou ao próprio Cristo. No sacramental manuscrito, pecam os pecadores, pecam os mercadores em diversas maneiras, vendem mais caro aos peregrinos e caminhantes que não a seus vizinhos. Ao ateador de incêndios desse-lhes esta penitência, que esteja um ano em Jerusalém ou em Santiago da Galiza, na Espanha. Devemos receber nas nossas pousadas os pobres que não têm casa própria em que possam morar. E não devemos consentir que os pobres durmam às portas de fora com os cães, pois que, segundo a natureza da carne humana, devemos ter caridade com os pobres, que são homens assim como nós, pois, conquanto o pobre seja vil e feio, é obra de Deus. E ainda, da maneira como o homem se deve confessar: pequei em 7 obras misericórdias, não dei pousada por Deus aos peregrinos e estranhos hóspedes, nem procurei que a houvessem. Começava a ser lançado o anátema sobre a peregrinação. O adagiário popular tomou nota: boa romaria faz quem em sua casa fica em paz. Eu vou passar isto à frente. Isto era dar uma palavra sobre o lendário, porque passas à frente. Teixido, Santo André de Teixido, no norte da Galiza. Aqui há a devoção, a barca de pedra. A barca de pedra
pode ser mais conhecida aqui muito antes da Barca de Pedra de Santiago. A Barca de Pedra é uma coisa muito comum, há muita lenda de Barca de Pedra, e esta pode ser mais antiga. Tanto que onde é que isso está? Não sei. Tanto que lá se diz, vai de morto que não foi de vivo. Esta devoção a Santo André é possivelmente mais antiga que a de Santiago. Passo à frente. Jacobeu. Claro que aqui caberia rapidamente que fosse uma referência a Santiago militar. Isto é da Diocese do Porto, é de Figueiró Amarante. Na cruz paroquial está esta coisa que é muito bonita. Mas passo à frente, digamos, Santiago Matamoros, assim como não me refiro aos relatos de viagem, que são bastantes os que existem, mas nenhum escrito por portugueses, e todos gente rica, com 2 ou 3 exceções. Gente que vinha a Portugal não com a intenção de ir a Compostela, com a intenção de irem a Lisboa, mas depois, já que estamos aqui, porque é que não vamos lá acima? E essa gente ia lá acima, mas ia lá acima por aquele que é chamado o caminho português, que é Santarém, Tomar, Coimbra. Ricos, arte, gente culta. Iam a Lisboa, que era a grande cidade, e depois iam por ali acima com a sua criadagem, os cavalos, a cozinha, as camas, e ia tudo, não é? O caminho mais utilizado não é esse, em meu entender, não é esse, porque o povo simples andava a pé, não andava aqui às voltas, e para além de andar a pé, queria chegar depressa para vir embora depressa, e portanto escolhia um caminho, digamos, mais retilíneo, e fugia da montanha. Este é o esquema. Pronto, mas não coisa. Claro que a toponímia ficou profundamente marcada pela peregrinação. A peregrinação de Santiago em Portugal deixou rastro. Eu há bocado perguntava porque é que no caminho francês não há igrejas de Santiago, e aqui há tantas. Ora bem, pois, está bem. Palavras ou expressões nascidas nas periferias do caminho. Roubos, assassínios, assaltos, a venda de comida estragada ou falseada, de vinho vinagrado, acontecia de tudo. Ainda hoje se diz no adagiário popular que no caminho se vende gata por res. Já o Códex Calistinos prevenia contra todos estes trapaceiros. No célebre sermão de Aranda Dias do Papa Calixto, tirou uma boa fotografia à peregrinação jacobeia, denunciando o vício da embriaguez, os maus meçoneiros, os que tinham mesões, os que tinham restaurantes, os maus meçoneiros, vender cidra por vinho, as falsas medidas para o vinho e para a avena, a aveia, mal hospedero, no le dé da buena cara a los peregrinos, cama a los peregrinos, las meretrices, los malos albergueros, que por avaricia se guardan los dineros de los peregrinos, los falsos penitenciarios, los especieros engañosos, los médicos, los negociantes vacantes, etc, etc, etc.
Mas, de facto, à volta ou dentro da peregrinação pululavam os parasitas. Os mais perigosos eram os falsos peregrinos chamados coquillards, palavra que abarcava toda a espécie de vagabundos, delinquentes e vulgares trapaceiros que se serviam da concha de Santiago, coquille, como disfarce. Por isso foram perseguidos pela própria legislação civil espanhola, que envidava esforços no sentido de os apartar dos verdadeiros peregrinos e chamados os jaquês. É neste contexto que nasce a palavra galhofa, de galiofa, latim, carne do gaulês. Galhofa era precisamente o que nos conventos e lugares de acolhimento se dava aos peregrinos que mendigavam comida ao longo do caminho francês. Mas no meio deles facilmente se intrometiam os falsos peregrinos, galhofeiros. Eram estes falsos peregrinos que, ociosos e folgazões, se apresentavam a pedir sustento, e galhofa passou a ser o barulho que faziam eles enquanto aguardavam a distribuição das rações. E daí o sentido atual da palavra. O substantivo palmar, que primeiramente era sinónimo de palmeiro, pois que no regresso de Jerusalém o peregrino, o palmar, colocava no chapéu uma palma, em sinal de peregrinação cumprida. Depois passou a ser sinónimo de peregrino estrangeiro fora do país, mas palmar, de substantivo, passou a verbo, significar roubar. Na mistura dos peregrinos autênticos com falsos e vagabundos, palmava-se de facto muito. Quase o mesmo acontece com o adjetivo francês, que refere um indivíduo com aparências falsas, fingido. Tem a ver com este sentido, a expressão despedir-se ou sair à francesa. O francês palmava a galhofa. Até dá. Claro que na peregrinação portuguesa há a figura de São Gonçalo de Amarante. São Gonçalo de Amarante é um peregrino. Roma e Terra Santa. Eu não estou aqui a discutir agora se existiu, se não existiu. Bem, a devoção de Santiago é uma das grandes devoções nacionais. A devoção a Santiago encontrou-se com a de Santiago. Pronto, perceberam, não é? Engadilharam-se as duas. Há coisas muito curiosas, há altares com um de um lado, o outro do outro, há a igreja de Santiago com um altar de São Gonçalo, e também há o contrário. Se forem a São Gonçalo de Amarante, lá está o Santiago do lado esquerdo. Se forem ali a, como é que se chama aqui, que é o norte do Porto, Custóias, está o São Gonçalo aqui e o São Gonçalo ali, no altar-mor. Ermidas, todas enfiadas, agora é uma ermida de Santiago, depois é outra de São Gonçalo, e depois é uma paróquia de Santiago, depois é uma paróquia de São Gonçalo, pronto. E com isto terminei. Depois da pré-história do caminho, tentei entender a cristianização de uma prática religiosa pagã e seu tempo medieval. Recordo os versos de Machado. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se vê la senda que nunca se há de volver a pisar. Caminante, no há caminho, são estrelas em la mar. A vida é uma peregrinação e o ser humano
é um viator, um peregrino que percorre uma estrada até à meta desejada. Por isso, em todas as grandes religiões, as peregrinações foram sempre muito importantes. Os seus maiores vultos, Lao Tse, Confúcio, Siddhartha Gautama, Buda, Moisés, Jesus, Paulo, foram todos grandes caminhantes. E todos os seus textos sagrados dão intenso valor à palavra e noção de caminho. Havia, dizia Lucas, escrevia Lucas. A peregrinação é e foi sempre para todo o homem religioso a metáfora do seu viver e da sua procura. E o lugar a que peregrinava era ou sagrado, a montanha, a borda do mar, o lugar onde morria o sol, o Oxidens, ou cheio de memória. Foi aqui, foi ali, até um qualquer sítio onde se guardaram memórias ou restos de um vulto especialmente venerável, chamemos-lhe santo, se quisermos. A caminho desse lugar, sujeito a perigos muitos, o peregrino ia quase sempre ou muitas vezes em grupo. Que eu saiba, Jesus nunca andou sozinho. A fraternidade que no caminho se gerava pela companhia e ajuda mútua acabou sempre por gerar estreitos laços de vida compartida. Se muitos saíam já em grupo, outros encontravam-se e juntavam-se pelo caminho. Era então uma revelação a descoberta de toda a riqueza que esse outro possuía e disponibilizava ao eu. Novos horizontes e costumes nunca pensados, culturas e técnicas desconhecidas, saberes e sabores admiráveis, até novas crenças. Ao longo da peregrinação, o mundo de cada um dos peregrinos tornava-se maior. A caminhar, o peregrino encontrava-se também com o Criador, per visibilia ad invisibilia. Mas temia o poder de um rio que tinha de atravessar, se queria água, mas não lhe aparecia uma fonte. Caminhante por montes e campos, encontrava outro peregrino, não viam ainda o para lá de cá, mas no fim do meio-dia já caminhavam com segurança e vontade de chegar. É longa e complexa a história do caminho de Santiago. Ao correr dos séculos, ele foi, tem sido e é ainda muitas coisas, até um grito quase de revolta contra uma religião estéril e hoje paupérrima de símbolos. Mas a devoção do peregrino e o caldo de cultura que o envolveu foi um sério elemento na construção da Europa. Naquele tempo, caminhar não era coisa dura. Caminhar ao próprio passo, através da natureza, por florestas e baldios, por montanhas e vales, superada já a fadiga, o homem irmana-se com a natureza, com a terra e com o céu, e entra em sintonia com uma espécie de harmonia cósmica pela qual se deixa penetrar e que ele penetra. Em verdadeiro estado de receptividade, o homem converte-se noutro homem, entra em estado de graça. Caminhar só ou acompanhado por montes e vales, levantado um homem entre o céu e a terra, era, pois, coisa comum, que não custava. As pernas estavam habituadas, não se cansavam facilmente e os pés eram robustos. O pensamento ficava livre, mesmo quando o corpo cansava. O caminho das estrelas não é uma coisa recente. Tem muito mais de 1200 anos. Muito mais. E tem muito mais do que 2500 anos. Muito mais. O tempo de Píndaro, 2500 anos. Antes dessa data, certamente milhares de europeus, há muitos milhares de anos, calcorreavam já o caminho com destino ao Finisterra, ao fim da Terra. O caminho de Santiago, que aproveitou a senda multimilenar do Finisterra, tem apenas, 1200 anos. A razão do século XIX, dou agora um grande salto, e último, quase o ia matando. Mas foi nesse preciso tempo que Goethe, o grande poeta alemão, disse que a Europa se fez a peregrinar a Compostela. O caminho
ajudou a juntar homens, povos, culturas, crenças e temores, técnicas e mundivivências, tudo. E tudo foi caldeado, trocado, comunicado, dialogado, discutido, misturado, resumido. E foi desse caldo de tudo que, em síntese, resultou uma cultura feita de culturas e de trocas, de diálogo, a que chamamos a europeia, e mesmo que fez uma síntese prodigiosa na célebre trilogia de finais de 700 de liberdade, igualdade e fraternidade. Ao longo dos caminhos de Santiago, eu não falei dos caminhos de Santiago, eu não falei dos caminhos de Santiago, eu falei da devoção de Santiago e da criação da devoção de Santiago. Ao longo dos caminhos de Santiago, caminhos de fé, mas não só. Quantos se conheceram, quantos disseram a outros o que sabiam, o que faziam, o que os preocupava, e quanto se trocou em conhecimento, em técnicas e culturas. O nosso tempo, ou seja, a partir dos anos 80 do século passado, redescobriu-se o caminho de Santiago quando muitos o julgavam morto. Foi em 1982 que, em Santiago de Compostela, o Papa João Paulo II disse: velha Europa, volta a encontrar-te, sê tu mesmo. Descobre as tuas origens. Reaviva as tuas raízes. Revive aqueles valores autênticos que tornaram gloriosa a tua história e benéfica a tua presença noutros continentes. Reconstrói a tua unidade espiritual num clima de pleno respeito por outras religiões e pelas genuínas liberdades. E Compostela reanimou-se. Mas a Europa está doente. E o caminho de Santiago também. O dinheiro deu cabo de tudo. Eu gosto muito de uma fotografia, e com ela termino, que Sofia de Melo tirou ao peregrino de Compostela da primeira Idade Média e que ainda hoje se não apagou de todo. A Santiago não irei como turista. Irei, se puder, como peregrino. Tocarei a pedra e rezarei os padres nossos da conta como um campesino. Até lá, querem uma ouvir?